Nós recebemos uma imagem do Rio das Almas e o Wellington Marques, que tem um Instagram lá na região, registrou essa situação que é triste da gente ver. Dá uma olhada. Olá pessoal, que sempre acompanha o nosso trabalho, gente, o período seco, complicado, viu? Gente, tô aqui no meio do Rio das Almas, em Jaraguá, que é o Rio das Almas. Isso aqui, ó, tudo é água. Essas pedreiras aqui ficam cobertas de água. Uma parte do rio. Aqui eu tô na região, do Pau Amarelo. Olha aí. Isso aqui tudo debaixo da ponte, ó. Tá vendo aí a ponte? Que é isso, meu Deus? A gente precisa de chuva urgentemente. Isso aqui, ó, é cheio de água. Tá vendo? Olha aqui. Fala que não é de assustar. Meu Deus do céu. Tô atravessando o rio aqui, ó. Divisão aqui. Aí você vai ver uma tira d'água, por causa das pedreiras. Aqui, ó. Você vai ver uma tira d'água, ó. Mas aqui, ó. Quantas... Aqui mesmo, se você procurar no Instagram, você vai ver muitos vídeos que eu fiz daqui. E que a água passa aqui, ó. Olha aí. Já Deus para mandar chuva, né, gente? Precisamos de chuva com urgência. Portal do Vale. Vale a pena ver. Vale a pena ouvir. Tá certo, eu quero agradecer o Wellington Marques, que registrou essa imagem triste da gente ver, Porque o Rio das Almas, a gente conhece, ele passa em Pirenópolis, passa em Jaraguá, tá ali entre Ceres e Rialma, E esse longo período sem chuvas em várias regiões do país, As altas temperaturas que estão por aí, realmente acabam complicando ainda mais essa situação. Não é isso? E por isso é claro que a gente vai dar continuidade aqui para falar agora sobre essa situação, esse longo período sem chuvas em várias regiões, altas temperaturas, aumento nas queimadas. Isso mostra que nós já estamos vivendo um colapso climático, Para entender mais sobre esse assunto e as consequências de tudo isso, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, ao vivo, o presidente da Associação para a Recuperação e Conservação do Meio Ambiente, o Gerson Neto. Presidente, boa tarde, está tudo bem com o senhor? Boa tarde, Valdevar, uma alegria estar com vocês e com o pessoal da PUC TV. O que o senhor achou dessa imagem do Rio das Almas? É aterrorizante, Terrível, Você precisa imaginar, Pirenópolis eu sei que usa as águas do Rio das Almas para abastecimento da cidade. Jaraguá eu preciso ainda confirmar, mas é possível que sim. Como é que a cidade consegue se abastecer com o nível de água nos rios desse jeito? A gente está perto de ter problemas sérios nas cidades de abastecimento, não só dessas cidades, mas Quirinópolis já teve problema lá do rio praticamente secar, o rio que abastece. Já está tendo racionamento, Já está tendo, não tem água todo dia. Jataí, que é abastecido pelo Rio Claro, também com imagens aterradoras dos níveis das águas dos rios. Caçu também é abastecido por esse Rio Claro. Então a gente está perto de Essa é uma das piores consequências das mudanças climáticas que a gente aguarda para os próximos anos e isso não estamos vivendo já. Que a gente está falando do colapso climático já chegou, a gente está nos primeiros estágios. Nosso medo, nosso grande receio é porque não existe expectativa de melhora, a tendência é de piora ano a ano nos próximos anos. Pois é, essa situação que o senhor fala é terrível, Agora, mas tem que ter uma saída, tem que ter pelo menos um caminho a seguir. Qual é? A saída é uma união da sociedade para enfrentar esse problema, mas não como um problema aleatório, satélite. A gente precisa tratar isso como uma prioridade e dar as mãos. É preciso que a sociedade se una. A gente tem aqui ainda esse tema do meio ambiente, ele divide a sociedade. É incrível como politicamente isso se transforma em um tipo de palanque que fica um puxando para um lado, outro para o outro. É preciso que toda a sociedade olhe numa direção só. A preservação ambiental não é mais pauta de um partido ou de outro. Todos devem pôr a mão na consciência e entender que sem a água a gente não tem cidades, sem a água a gente não tem atividades econômicas, a gente não tem agronegócio, a gente vai ter que sair migrando, procurando um lugar onde haja condições de sobreviver. Você acha, então, que a politização da discussão desse tema ainda permanece? É preciso politizar
pelo lado positivo. E todas as forças políticas, os políticos, os candidatos, inclusive, que estão disputando nessa eleição, precisam tomar consciência. Se a gente não resolver o problema ambiental, a gente vai criar problemas de saúde pública, a gente vai criar problemas de crescimento das cidades, a gente vai ter crise econômica mais gravíssima, muito mais grave do que qualquer outra coisa que possa provocar crise. Presidente, possível. A gente sabe, nós estamos em pleno período eleitoral. E Goiânia tem muitas nascentes, né? O senhor deve ter acompanhando o plano de governo desses candidatos. Eles falam em preservação dessas nascentes aqui em Goiânia ou não? Esse é um preconceito que a gente tem as campanhas também, né, Jordefá? A gente não, né? As campanhas e, de forma geral, a sociedade, que o meio ambiente não dá voto. É porque a gente desconecta o meio ambiente, inclusive, da vida, do resto das coisas. Na verdade, a gente precisa de condições ambientais para ter saúde. Você sabe qual vai ser a primeira coisa que vai acontecer, o próximo colapso? O que levar saúde pública. Porque esse calor extremo, ele afeta a saúde. As pessoas, a partir de certo ponto, com esse calor, principalmente as crianças, os idosos, os enfermos, os doentes que têm comorbidade, começam a ter problemas de capacidade de resfriamento do corpo. É como se fosse uma febre induzida que não passa. As crises respiratórias também. Mas esse problema da hipertermia, que é essa febre induzida pelo calor, ele é letal, ele pode ser letal. Então, assim, lá na Europa, mesmo mais de 70 mil pessoas morreram ano passado por causa do excesso de calor. A gente ainda não está conseguindo mapear isso bem no Brasil, no sistema de saúde pública, mas eu imagino que já esteja tendo impacto e é preciso que as autoridades de saúde estejam atentas. E a gente precisa que agora, pela positiva, claro, tem o que fazer. Nós precisamos nos adaptar para essa nova situação do calor. Vamos pegar Goiânia como exemplo. O que poderia ser feito aqui na nossa capital? Olha, aqui em Goiânia, a gente precisa... Prédios públicos, escolas públicas precisam ser climatizadas. Não podemos mais deixar as crianças sofrerem calor durante o período que estejam na escola. A gente precisa arborizar a cidade da forma mais intensiva possível. E não é arborização com plantas pequenas, Jordevá. Aonde puder, a gente tem que plantar grande porte. Sabe essas árvores que o pessoal fica falando, cresceu muito, vai cair, não sei o que. Tem que ser essas. Porque essas árvores é que propiciam um sombreamento consistente, elas jogam mais umidade no ambiente, não é? Elas soltam mais água durante esse período seco, melhorando os microclimas locais, e a gente precisa mudar, precisa de ar-condicionado nos ônibus, tem muitas coisas que a gente precisa fazer, uma agenda de adaptação da cidade ao problema da... Goiânia já foi considerada uma das cidades mais bem arborizadas do Brasil. Continua ou não? Os números dizem que sim, inclusive ganhando prêmios ainda. Mas para essa nova situação do aquecimento global, a gente inclusive sabe, tem ruas que nem tem, né? Em Campinas praticamente toda não tem. Campinas não tem. E Campinas é uma ilha de calor terrível. Possivelmente, Campinas e Centro são os campeões em calor. A Avenida Paranaíba é um dos pontos mais quentes. Inclusive, atingiu mais de 40 graus durante essa semana. A gente precisa arborizar intensivamente. Você sabe que quando arboriza Campinas, que os comerciantes tiram as árvores com medo de tampar as fachadas? Olha só, a dificuldade que a gente tem. Não é? E é um lugar onde as pessoas caminham. Elas precisam caminhar para ir de loja em loja. E às vezes caminham muito, porque é grande o bairro e muito rico comercialmente. Agora, elas caminham no sol, não é? Hoje eu estou até usando esse chapéu, não é só por estilo, porque hoje a gente precisa mesmo se proteger, porque é muito difícil. O calor todo mundo está sentindo, é insuportável. Pois é, e a perspectiva que a gente pode ter, porque nós imaginamos agora, mas a chuva vai chegar agora em outubro, né? Mas e o ano que vem? Para o ano que vem, olha, as chuvas vão chegar, Jodevai, vão chegar torrenciais. Já podemos aguardar que vão ter aquelas tempestades destruidoras de infraestrutura, que destroem casas, que destroem telhados, que levam postos de gasolina. Essa infraestrutura aí, nós precisamos nos adaptar para as secas e precisamos nos adaptar para as chuvas, para essas chuvas intensas. Então, reforçar essas estruturas, preparar, fazer bacias de contenção de água para que as enxurradas não cresçam, né? Não criem alagamentos, não criem enchentes nos rios, proteger a marginal, porque a marginal Botafogo é um ponto ultra sensível. Você tem que reduzir a velocidade de água que chega nela e construir novas marginais, nem pensar, porque a gente já sabe que a marginal é um problema. A água chega rapidamente ali, porque não tem proteção de mata ciliar, ela se transforma em risco. A gente teve inclusive um motoqueiro morrendo ano retrasado porque foi arrastado para dentro da marginal Cascavel.
pela falta de proteção de mata ciliar e a gente precisa tratar isso, adaptar essas estruturas para esses problemas que a gente já sabe que vai acontecer. Depois que passar as chuvas, nós vamos, é o ciclo, né? Metade do ano a gente está falando de chuva, outra metade de enchente, de alagamento, na outra metade vamos falar de seca, de dificuldade, de possibilidade de crise hídrica. E dentro dessa crise hídrica que nós já estamos vendo agora, nas cidades onde tivemos que fazer algum tipo de racionamento de água, as pessoas não vivem sem água, né, Jodevar? Não tem como. Vão acabar consumindo água contaminada. Então, isso vai afetar mais uma vez. A Saneago, inclusive, tem uma lista de cidades com maiores riscos, né, de falta de água, de racionamento. Crixás já está fazendo isso. Goiânia está nessa lista, infelizmente, né? Mas aí as pessoas perguntam, mas nós temos um reservatório como é o João Leite, isso não é suficiente? O reservatório João Leite nos dá uma segurança um pouco maior. Goiânia está numa situação melhor, porque agora fizeram a adutora, então levam a água, pelo menos 800 litros por segundo da água do reservatório João Leite para a estação Meia Ponte, e dali eles conseguem garantir a distribuição daquele lado de lá do Meia Ponte. Então nós temos um pouco mais de resiliência em Goiânia. Eu acho que em Goiânia não, mas as cidades do interior, essas cidades, Jataí, Ceres, Porangatu tem um problema muito sério. Essas cidades precisam se acautelar. O que precisam fazer? Recuperar nascentes, recuperar matas ciliares para proteger os rios dos quais elas se abastecem, criar bacias, lugares de retenção de água nas bacias de contenção, aonde a água infiltra, né, nos locais onde as recargas do lençol freático, para que eles consigam. Olha, nós temos esse problema esse ano. Os próximos anos serão piores. A gente precisa nos preparar para os próximos anos. Essa é a grande questão. A gente percebe que a gente fala sempre no Rio Meia Ponte. Eu me lembro que em 2019 nós tivemos uma seca também terrível, em que utilizaram até águas de represa que foram abertas, né, no sentido de ajudar. Só que isso nós já estamos há quantos anos, né? Há 6. Né? E o que foi feito de lá para cá, a situação só vem piorando, as ações concretas a gente não vê. O que foi feito de lá para cá foi essa adutora que leva a água do Meia Ponte, do João Leite para o Meia Ponte. E isso realmente ajuda bastante. Agora nós precisamos avançar no dever de casa. Mas é uma adutora, eu digo assim, na preservação. A gente precisa recuperar a bacia do Meia Ponte, a montante de Goiânia toda, né, Jodevar? A gente tem que cuidar ali as propriedades rurais, a gente tem que botar a lupa nessas que estão em Itaberaí, em Itaúsu, em Umas, em Brasabrantes, né? Essas por onde o rio passa. E a gente tem que ter cuidado, Santo Antônio, e para que a água chegue o melhor possível. A Goiânia já fez tudo o que é possível de ruim, né? A gente ocupou a Fazenda São Domingos, que está montante do nosso ponto de captação. A gente está levando, tem uma área de expansão urbana, que eles chamam de outorga onerosa de alteração de uso, para a bacia do Capivara, que é exatamente o que desce também, cai a montante da cidade. Então nós vamos ocupar aquilo ali, não tem água para esse povo ocupar para começar, né? A gente vai ocupar essas novas áreas dentro da área da água que a gente vai beber. Terrível, né? Presidente, obrigado pela participação do senhor mais uma vez. Uma boa tarde. Eu agradeço. Aproveito só para convidar todo mundo para a nossa marcha em defesa do clima, por justiça climática. Vai acontecer no sábado, lá no Parque Vaca Brava, às 16 horas aqui em Goiânia. Quem está também sentindo esse calor, sentindo esse aperto que nós estamos sentindo, vamos nos unir, levar a sociedade a discutir esse tema com mais seriedade, com união, sem divisão política e apontando para um futuro para que a gente tenha mais capacidade de sobreviver nesse mundo que a gente criou, né?